Olá, caríssimos alunos de Geografia, aqui com vocês é mais uma aula, nova corrida, nova viagem, rumo à meteorologia. Estamos quase lá, como eu já disse em aulas anteriores. Hoje, para vocês, é a videoaula 7 e é sobre cartas sinóticas típicas de inverno e respectivas previsões do estado de tempo. A última videoaula, a número 6, foi sobre cartas sinóticas típicas de verão. Embora eu tenha terminado com a carta sinótica referente ao dia em que estava a gravar. Foi, se não estou em erro, dia 7 de maio. Pronto. E hoje, já agora, dia 11 de maio, vou começar exatamente com a carta sinótica de hoje. Dia 11 de maio, às 12 horas, segundo o Instituto de Meteorologia, a situação meteorológica era esta que temos aqui. E, portanto, vejam, se estão têm estado mais ou menos acordados, mais ou menos atentos ao tempo que faz lá fora, têm percebido que nas últimas horas tem chovido, e tem chovido de uma forma até bastante intensa. Esta noite, particularmente, verificou-se chuva forte, tipo aguaceiros persistentes durante algum tempo, e as temperaturas desceram relativamente aos dias anteriores. Não estou a mentir, pois não? Ora bem, então cá está. Reparem aqui sobre a Península Ibérica, o que é que nós temos aqui? Uma frente oclusa que mostra que aquele sistema frontal que se aproximava na sexta-feira passada acabou por trazer a instabilidade ao fim de semana, nomeadamente ao sábado, ao domingo e ainda esta noite. E, portanto, está aqui ainda um restinho da frente fria que passou durante esta noite aqui sobre o território e nos trouxe esta chuva toda, esta precipitação das últimas horas, mas nota-se também que este sistema frontal está prestes a desaparecer, porque a frente fria já alcançou a frente quente em praticamente toda a extensão. Portanto, temos aqui uma enorme frente oclusa, portanto, temos aqui uma zona de ainda instabilidade atmosférica, como nós sabemos. Portanto, esta região aqui, exatamente ao largo de Portugal e já sobre o território peninsular, uma região instável devido à existência de um sistema frontal que está em fase de oclusão, ok? E se quiserem ver a imagem de satélite respectiva, vejam a nebulosidade que está exatamente aqui nesta região onde nós temos o dito sistema frontal que está prestes a desaparecer. Se voltar atrás, podem ver que aqui a meio do Atlântico temos também um outro grande sistema frontal que também já está em fase de oclusão, mais a sul o anticiclone dos Açores que se mantém por aqui ao largo do arquipélago, mas estas perturbações da frente polar ainda a descerem em latitude e ainda a virem trazer instabilidade nesta situação de maio, que é uma situação intermédia. Está bem? E, portanto, aqui há de notar-se na imagem de satélite a enorme nebulosidade que cá está. E depois, nesta região aqui onde está o anticiclone dos Açores, menos nebulosidade, portanto, a estabilidade inerente ao anticiclone. Ok? Portanto, só para apresentar, digamos, a carta sinótica mais fresquinha que temos, que é a do dia de hoje, na hora de hoje. Portanto, informação sempre na hora. Maravilha. Bom, mais situações típicas de inverno. Pronto, não são muito diferentes daquelas que vivemos nos últimos dias. De qualquer das formas, esta carta sinótica que vocês têm aqui é uma carta sinótica muito esclarecedora do que é a passagem de uma perturbação frontal sobre a nossa região. E, portanto, vamos lá fazer a previsão do estado de tempo. Imaginem que num teste aparece, ou no Exame Nacional, para o ano, aparece esta imagem satélite e vocês têm que fazer a previsão do estado de tempo. Então vamos lá seguir aquelas regras que eu já vos dei. Vocês têm por aí alguns nesse caderno bem organizado, que é quais são os passinhos que nós temos que ter em conta para fazer uma previsão correta. Primeiro, qual é a situação meteorológica que está a determinar o estado de tempo? Então o que é que temos aqui? A influenciar toda a Europa Ocidental. Temos uma enorme perturbação frontal. É ou não é? Temos aqui uma baixa pressão a sul da Irlanda, com um enorme sistema frontal muito bem formado e
aqui exatamente a chegar ao nosso território. A frente quente está em todo o litoral do nosso país. Portanto, todo o país, todo o nosso Portugal continental está sob influência clara da passagem da frente quente. Ok? Então, qual é o estado de tempo associado à passagem de uma frente quente? Vamos lá. Céu muito nublado. Ocorrência de precipitação. De que tipo? Chuvisco, aquela precipitação fraquinha, chatinha, que está ali vários, às vezes dias, aquela chuvinha que parece que não molha, mas molha. Céu muito nublado, precipitação do tipo chuvisco e as setinhas que estão ali indicam-nos a direção do vento, já estão a facilitar o vosso trabalho, atenção. O vento sopra moderado a forte, olhem a proximidade das isóbaras, elas estão bastante juntas. Portanto, significa que nós temos vento moderado a forte, portanto é uma situação de instabilidade significativa, moderada a forte do quadrante sudoeste, porque aqui já vai assim de sudoeste para nordeste, ok? O que é que vai acontecer nas próximas horas? Diminuição da pressão atmosférica e subida das temperaturas, porque se aproxima a massa de ar quente, que vem atrás da frente quente, como vocês sabem. Ora, cá está. Portanto, a perturbação da frente polar a influenciar o estado de tempo em toda a Europa Ocidental. Concretamente em Portugal temos influência da passagem da frente quente, cá está céu muito nublado, precipitação tipo chuvisco, subida das temperaturas nas próximas horas e diminuição da pressão, porque vem massa de ar quente. Nós temos aqui ar quente a subir por cima do ar frio anterior, que está aqui, e por isso a pressão está a diminuir, certo? Pronto. O vento sopra moderado a forte no quadrante sudoeste, como eu acabei de dizer. Aqui no litoral quase que nós podemos dizer que o vento sopra de oeste, mas depois no resto do território já sopra mais de sudoeste do que propriamente de oeste. Imaginem que eu vos pedia a previsão do estado de tempo para os próximos dias, porque isto é a previsão do estado de tempo no momento, mas para os próximos dias o que nós vamos ter é esta frente a ultrapassar o território nacional e depois ficamos sob influência aqui da massa de ar quente, e isto é que fica aqui. E depois vem a frente fria. Portanto, é aquela sequência que vocês já aprenderam. Primeiro vem a frente quente, depois a secção de ar quente, depois vem a frente fria e atrás da frente fria a secção de ar frio novamente. Ok? Portanto, atenção a isso. Nos próximos dias podemos ter uma melhoria gradual do estado de tempo, porque há aqui este período intermédio entre a passagem de uma frente e enquanto não vem a outra. Está bem? Pronto. Outra situação típica de inverno também, e que é idêntica àquela que nós mostramos agora, só com uma outra aparência. Vejam, a carta sinótica, a imagem de satélite respectiva e a carta sinótica correspondente. Olhem, um enorme sistema frontal que está aqui a influenciar também. É uma situação idêntica à anterior, só que aqui já está a frente fria a aproximar-se do território continental português. Portanto, é na mesma uma perturbação da frente polar. Esta frente fria é enorme, o que significa que esta massa de ar frio que está aqui conseguiu deslocar-se bastante para sul. Vejam como ela se nota aqui na nebulosidade. Olhem o contorno da nebulosidade aqui, em que se nota exatamente isto que está aqui. Vão ver? Esta área do nosso território está completamente coberta por nebulosidade. Olha, vocês nem veem aqui a Península Ibérica, reparem. Está tudo branquinho, cheio de nebulosidade em cima. É a nebulosidade inerente à frente fria. Portanto, neste momento aqui em Portugal, precipitação, céu muito nublado, nuvens de desenvolvimento vertical, precipitação intensa, tipo aguaceiro. Nas próximas horas vai haver descida das temperaturas, porque vem a massa de ar frio, e o vento sopra forte de sudoeste para nordeste, assim, no meio das isóbaras, já sabem, paralelamente às isóbaras, ok? Portanto, esta situação é idêntica à anterior, só que aqui já estamos mesmo sob influência da frente fria. Esta situação é, na mesma, uma situação que nos mostra perturbações da frente polar, em que vocês veem aqui várias baixas pressões da cintura das baixas pressões subpolares e, nelas, a zona de convergência do ar quente com o ar frio e a formação dos ditos sistemas frontais. Aqui, no entanto, é uma situação em que o anticiclone dos Açores consegue estar aqui a servir de barreira à descida mais para sul destes sistemas frontais e, portanto, preparem, a isóbara dos 1020 milibares estende a sua influência sobre a Península Ibérica
E, portanto, a Península Ibérica, sobretudo na parte centro e sul, está sob a influência do anticiclone dos Açores. Portanto, que está aqui bastante vincado a trazer a sua estabilidade até esta região. E por isso os sistemas frontais têm mais dificuldade em progredir para sul. E, portanto, estão, no entanto, a determinar o estado de tempo nas Ilhas Britânicas e no território francês, claramente sob influência desta instabilidade das frentes. Okay? Pronto, é uma situação um bocadinho diferente no sentido em que aqui o anticiclone dos Açores está mesmo a servir de barreira à progressão para sul destes sistemas frontais. Outra situação típica de inverno, se bem se lembram, nas situações típicas de inverno, ou estamos sob influência das perturbações da frente polar que acabámos de ver, ou então estamos sob influência de anticiclones térmicos. Aquela situação daqueles dias muito frios de inverno, mas que tem o céu limpo e que durante a noite se forma geada. Ok? É a situação que está aqui, porque esta carta meteorológica é uma carta de 5 de janeiro, por acaso, de 2011. E nesta situação meteorológica, em termos concretos, sobre a Península Ibérica está um anticiclone com 1040 milibares. Vejam, 1040 milibares é mesmo uma alta pressão bastante vincada. Porque o anticiclone dos Açores está escondido aqui, olhem, está afastadinho aqui, lá para o meio do Atlântico, com 1035 milibares. Nota-se que há aqui uma enorme frente quente a norte da Península Ibérica, a frente fria está aqui, portanto nota-se que esta zona aqui tem aqui um sistema frontal enorme, mas a Península Ibérica está sob influência de um anticiclone que, não sendo o anticiclone dos Açores, e estando nós em janeiro, só pode ser uma situação de uma massa de ar consideravelmente fria, que está a trazer aqui uma estabilidade atmosférica significativa. E, portanto, reparem, se é um anticiclone de origem térmica, nós vamos ter estabilidade, vamos ter céu limpo, vento muito fraco, quase imperceptível, isto aqui quase nem há vento, e vamos ter um forte arrefecimento noturno com formação de geadas. Portanto, são as situações de dias muito bonitos de inverno, sol, mas de muito frio durante a noite, formação de geada, anticiclone térmico, tá bom? Quase para concluir, temos aqui uma imagem de satélite do dia 21 de maio de 2014, se não estou em erro, porque agora tenho isto aqui tapado, mas sim, é 2014, e temos uma situação aqui também em que se nota sobre a Península Ibérica muita nebulosidade. E nota-se aqui também uma tendência de circulação de ar, reparem, a fazer aqui como que um rodopio. Portanto, isto indica-nos que há aqui uma convergência, há aqui uma baixa pressão. Olhem aqui a nebulosidade, e se vocês olharem com atenção para a forma que a nebulosidade descreve, há aqui um movimento circular a convergir para aqui, certo? Assim como aqui, olhem, há aqui uma enorme frente, e aqui provavelmente está uma baixa pressão, que há aqui muita nebulosidade. São zonas onde estão baixas pressões, senão vamos lá ver o que é que temos a seguir. Pois, temos a respectiva carta sinótica. Vejam, uma baixa pressão sobre o território português, outra aqui sobre as ilhas britânicas e concretamente sobre a Irlanda, e depois aqui haverá alguma instabilidade também por entre o anticiclone dos Açores que se conseguiu colocar aqui no Atlântico. Portanto, o anticiclone dos Açores conseguiu deslocar-se aqui para norte. De qualquer das formas, na Europa Ocidental e na Península Ibérica estão aqui duas baixas pressões a trazer instabilidade atmosférica. Isto é uma situação de maio, é uma situação efetivamente intermédia, que não é muito fácil de esclarecer ou de explicar se não tivermos a data. Portanto, atenção, o estado de tempo nestas circunstâncias será, obviamente, de céu geralmente muito nublado, temporariamente pouco nublado na região sul, porque nós vimos que aquela baixa pressão está mais a norte do que propriamente a sul da Península Ibérica, portanto afeta mais o norte. Aguaceiros que poderão ser por vezes fortes, associados à baixa pressão. Vento moderado do quadrante sul, superando o moderado a forte, do sudoeste no litoral. Portanto, no litoral há vento mais intenso que sopra de sudoeste e poderemos ter descida da temperatura máxima, porque obviamente se estamos sob influência de uma baixa pressão, é normal que ao ocorrer a precipitação as temperaturas vão naturalmente baixar. Falando ainda em situações intermédias, temos aqui
uma carta sinótica de 30 de abril deste ano, e a situação entre dia 30 de abril e depois dia 2 de maio que vem a seguir. E se vocês olharem com atenção, vêm aqui muitos tracinhos que vos podem parecer confusos. Estes tracinhos, eu escolhi esta carta de propósito para vocês verificarem que estes tracinhos mostram-nos a direção e a intensidade do vento. E, portanto, se vocês têm estas setinhas nesta direção, significa que aqui o vento sopra de sudoeste para nordeste. Aqui indica-nos que sopra de noroeste para sudeste. Estão a ver? Aqui sopra exatamente de oeste para este. Portanto, a direção da seta mostra-nos a direção do vento. E os tracinhos que elas têm aqui mostram-nos a intensidade. Se tem só um tracinho, significa que o vento é fraco. Mas se tem 2 ou 3, significa que o vento é moderado a forte. Portanto, quando tem 3 tracinhos, significa que o vento é forte. Olhem aqui, junto à baixa pressão que está aqui no Atlântico. Aqui nós temos vento forte, vento bastante forte. Estão a ver? É sempre no meio das isóbaras, paralelamente às isóbaras. Aqui, como é uma situação anticiclónica, temos aqui o anticiclone dos Açores, o vento já é fraco, tá bom? Portanto, atenção à simbologia. As cartas correspondentes a esta situação que está aqui, ora vejam, a análise frontal, cá está a zona do anticiclone dos Açores, onde vocês viram que o vento era mais fraco, e a zona onde os ventos eram mais fortes. Olhem aqui, as isóbaras estão mais juntas, e depois a instabilidade que está aqui nesta região, a norte da Península Ibérica. Tá bom? As frentes que estão aqui a indicar aquela instabilidade e aquela nebulosidade que tínhamos. Se olharmos para esta sequência, vamos ver que aqui já estamos a 1 de maio, a outra era de 30 de abril e a 1 de maio. Ou seja, ora reparem, aqui temos um sistema frontal que ainda está relativamente afastado da Península Ibérica, mas depois, na situação seguinte, vejam como ele vai abrindo e vai. Aqui já está uma frente oposta e à medida que o tempo vai passando, ele vai se aproximando e vai se alterando a sua forma. Reparem, olhem o anticiclone dos Açores, que inicialmente estava mais a sul, conseguiu vir para aqui, para cima da Península Ibérica, para cima, está sobre a Península Ibérica. Isto significa o quê? Que ele está a impedir que este sistema frontal se aproxime mais, porque ele, como tem mais pressão, faz aqui como que uma barreira à chegada disto, e por isso é que este sistema não se aproximou mais nesta altura, ok? E, portanto, a correspondente carta que representa a precipitação está aqui. Portanto, como nesta situação nós temos o anticiclone dos Açores sobre a Península Ibérica, vejam que em termos de precipitação temos muito pouca ou nula. Só temos aqui uma manchinha de precipitação aqui na Galiza, que portanto não nos afeta. Portanto, Portugal está sem chuva, está sem precipitação. A precipitação está onde? Está exatamente centrada nas regiões onde estão as frentes. Estão a ver? Aqui a frente fria, depois do arquipélago dos Açores, é exatamente onde está a mancha de nebulosidade. Olhem aqui, de precipitação. Portanto, aqui há bastante precipitação. Sobre o território continental não há, porque está sob influência do anticiclone dos Açores. Ok? Bom, e foram as situações mais comuns típicas de inverno e de situações intermédias, porque esta situação é intermédia. Abril, maio, são situações intermédias. Espero que tenha sido explícita. Espero que tenham compreendido. Vamos estando em contacto para esclarecer dúvidas. E por hoje é tudo. Como eu costumo dizer, fui!